E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância das expressões idiomáticas para você que está aprendendo inglês. Bom, para começar eu vou te explicar o que são expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas são expressões usadas por nativos de uma língua que não vai ter uma tradução comum para pessoas que não são nativos daquele idioma. Por exemplo, expressões que a gente usa aqui no Brasil, expressões em português, que só fazem sentido para um brasileiro. Se um americano chegar a ouvir essa mesma expressão, mesmo ele sabendo inglês, provavelmente ele não vai entender o contexto daquela expressão, porque não vai ter uma tradução literal, não vai ser uma tradução simples de se fazer. Para usar um exemplo na prática, a expressão a piece of cake, que traduzindo ao pé da letra, quer dizer um pedaço de bolo, não faz sentido algum se você for usar no momento certo em que você pode usar essa expressão. A tradução correta, mais aproximada, que a gente pode trazer para o português isso é moleza, porque quando um americano usa essa expressão, ele quer indicar que aquela atividade ou que aquilo que ele vai fazer é moleza. Então ele usa essa expressão, a piece of cake, mas se a gente traduzir ao pé da letra, se a gente usar a tradução ao pé da letra, aquele diálogo ele não vai fazer sentido algum. Um exemplo é se você pedir alguém para te ajudar em alguma coisa e ele usar a expressão it's a piece of cake, é um pedaço de bolo. Então aquilo não vai fazer sentido algum ao diálogo. Mas se você entender o significado da expressão e não das palavras de forma isolada, você vai entender que ele vai lhe ajudar e que ele considera aquela tarefa que ele vai fazer moleza. Então por isso é muito importante você dominar o máximo de expressões possíveis. Eu vou te dar 3 razões que provam que as expressões são muito importantes para o aprendizado de uma língua. Bom, a primeira você vai conseguir ter conversas mais naturais com nativos, porque os nativos eles usam muitas expressões diariamente. Então, a gente que mora no Brasil, a gente usa várias expressões diariamente. Só que essas expressões já fazem tão parte do nosso cotidiano que a gente nem percebe mais. Para um gringo que vem para o Brasil, que aprendeu um inglês, que não tem tanto domínio das expressões, ele vai perceber isso. Mas para a gente que já convive com isso diariamente, a gente meio que vai no automático, a gente meio que nem percebe mais quantas expressões ou o número de expressões que a gente usa diariamente. Então, se você dominar muitas expressões, a chance de você ter uma conversação mais natural com o nativo é bem maior. Então, você vai se sentir mais à vontade, o nativo vai se sentir mais à vontade com você, porque ele vai perceber que você tem um domínio muito bom do inglês. Então, é como se ele estivesse conversando com um nativo. E a segunda dica é justamente essa. Os nativos eles usam muitas expressões. Então, quanto mais expressões você aprender, melhor. Quanto mais expressões você absorver e implementar no seu vocabulário, melhor. Porque você não vai precisar usar todas essas expressões. Mas se você tiver o conhecimento dessas expressões, se você tiver absorvido essas expressões, então você não vai se perder naquela conversação, naquele diálogo. Você vai entender todo o contexto daquela conversação. Então, mais uma vez, é muito importante que você aprenda essas expressões para poder não ter dificuldade quando for ter uma conversação com o nativo. E a terceira razão é que para você se tornar fluente, você vai ter que ter o domínio de várias expressões. Então, não tem como você chegar à fluência, não tem como você se considerar uma pessoa fluente sem você conhecer um bom número de expressões. Você não precisa usar essas expressões, você não precisa saber falar todas essas expressões, mas você precisa pelo menos ter absorvido a compreensão dessas expressões, de um grande número de expressões. Porque quando o nativo falar com você, principalmente se você for para o país dele, que já é no ambiente dele, onde ele é acostumado a usar várias expressões, então você vai ter dificuldade de entendê-lo naquele ambiente, porque ele vai usar muitas expressões. Então, como você não absorveu um grande número, ou pelo menos um número razoável de expressões, você vai apresentar dificuldades para entender alguns diálogos. Então, por isso tem a importância de você conhecer várias expressões. Quando você conhece muitas expressões, e se você vê um diálogo de um americano, 2 americanos conversando, ou um americano mesmo conversando com você, e ele usa várias expressões, e ele vê que você entende todas as expressões que ele está falando, então aquilo vai passar uma confiança para ele que está conversando com você, de que você já está fluente. E além do mais, o mais importante, vai passar uma confiança para você.
a partir daquele momento você vai perceber que você já tem uma facilidade para entender expressões. Então isso sim pode provar que você já está fluente naquela língua, que você já está fluente no inglês. Então essas foram as razões que eu te passei para comprovar que as expressões idiomáticas elas são muito importantes no aprendizado de uma língua. E se você está vendo o vídeo até aqui e gostaria de se tornar fluente estudando em casa de forma rápida e sem gastar um centavo durante todo o processo, eu te convido a o meu método, os 9 passos para a fluência, porque nele eu vou te apresentar ferramentas, softwares, aplicativos, todos você vai encontrar de forma gratuita, que vão te ajudar no seu aprendizado do inglês, desde o primeiro passo até a fluência. Então, se você não sabe como começar, ou se você quer aprender inglês da forma correta, sem sair de casa e sem gastar um centavo após botar o método em prática, eu te convido a conhecer o meu método, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Para quem não sabe como eu aprendi, eu sempre morei em uma pequena cidade do interior do meu estado. E por essa cidade ser muito pequena, ela não apresentava recursos para eu aprender a língua. Então eu fui e busquei aprender de forma online. E durante a minha jornada de aprendizado, eu encontrei todas essas ferramentas, todos esses atalhos, todos de forma gratuita. E eu vou te repassar todas essas ferramentas, todos esses atalhos de forma gratuita. Você vai aprender a encontrar todas essas ferramentas. Então, desde o primeiro passo até a fluência, você não vai gastar um centavo para se tornar fluente. Inclusive, uma dessas ferramentas você vai usar para manter o contato com nativos do inglês, para praticar sua conversação sempre que quiser. E quando eu digo que essa ferramenta é gratuita, eu não digo que é somente o primeiro mês grátis, e se você quiser usar pelos próximos meses, você vai ter que pagar. Não, é gratuita para o resto da vida. Todas as ferramentas que eu vou te apresentar são gratuitas para o resto da vida, até quando você quiser usar. Infelizmente, muitas pessoas que começam no aprendizado de uma língua, elas acabam desistindo no começo porque acreditam que esse tipo de ferramentas que vão ajudá-las a se tornar fluentes só existem de forma paga. Mas muitas delas acabam desistindo precocemente sem conhecer esse tipo de ferramenta. Essas ferramentas gratuitas, elas existem sim, e eu vou te mostrar todas elas no meu método. Então, se você ficou curioso e quer se tornar fluente em inglês, estudando em casa de forma rápida e sem gastar um centavo após colocar esse método em prática, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você quer testar a eficácia do meu método, eu te peço também para você baixar o meu e-book no segundo link da descrição, porque nele vai ter os 9 passos lá de forma resumida, então você vai poder lê-lo e testar a eficácia do meu método. E se você ainda está vendo o vídeo até aqui, eu te peço também para você dar um like nesse vídeo, porque vai me ajudar bastante a divulgar o meu canal para mais pessoas, e além do mais pessoas vão poder ser ajudadas. E se eu te ajudei de alguma forma com essas dicas que eu te passei, eu te peço apenas o seu like. Eu te peço também que você se inscreva no canal, porque eu sempre estou postando conteúdos novos, que vai te ajudar nessa sua jornada até a fluência. E obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.